Obrigado, presidente, colegas da mesa, vereadores, todos que nos assistem. Sobre as emendas impositivas, para quem não sabe, o cidadão comum, destina-se 1,2% da arrecadação do município para que os vereadores possam destinar diretamente recursos para obras e serviços públicos, sendo que hoje não existe essa prerrogativa por parte dos vereadores, e sim uma competência exclusiva do Poder Executivo. Algumas cidades no Brasil já possuem emendas impositivas para os vereadores, e aqui, se passar o projeto, será também a primeira vez na cidade de Campinas. Como tudo, na vida, tem os seus prós e contras. Para quem que seria pró? O vereador que dispor dessa emenda, desse poder de nomear o uso dessa emenda, ele vai se favorecer, claro, de estar indicando uma obra, um asfaltamento de rua, a construção de uma creche, de um postinho, uma reforma de praça, enfim, qualquer tipo de benfeitoria. E claro que aquela população a quem ele serve também estará sendo beneficiada. Esse é o lado bom da emenda. O outro lado que não seria tão bom é que, se a gente for analisar no total da cidade de Campinas, nós não temos uma representatividade dos 33 vereadores em todas as regiões da cidade. Então, aquela população que elegeu aquele vereador que vai se beneficiar dessa emenda diretamente, por estar ali naquele bairro, naquela região, ela não vai ter o mesmo resultado para aquela população que não conseguiu eleger aquele vereador, que vai poder ter ali um atendimento mais direto. Então, desse ponto de vista, em que o Executivo, a Prefeitura, as secretarias, de uma visão mais ampla no todo, ela consegue direcionar o orçamento de uma forma mais igualitária, segundo os critérios que ali são colocados na administração pública. Já no vereador isso não acontece, porque vai ser algo bem direcionado em relação ao público que ele atende. Então, nesse sentido, a minha visão é que pode ocorrer distorções no sentido de atender a demanda de toda a população. A minha preocupação é em relação a toda a população. E se a gente for ver que esse orçamento de 1,2 da arrecadação equivale hoje a algo em torno de 66 milhões, o que daria algo em torno de 2 milhões por ano para cada vereador, esse orçamento representa algo próximo de 20% do orçamento que a Secretaria de Serviços Públicos tem para atender a toda a cidade. Então, é um montante bem expressivo e que desperta algumas preocupações. A gente tem bons vereadores, com boas intenções, mas a gente tem que, enquanto entes públicos, se precaver de forma segura, que minimize os riscos de corrupção, de desvios e de favorecimentos. Então, a minha preocupação vem nesse sentido, e que esse projeto ele não consta ali como vai ser essa fiscalização dessas emendas, porque, na prática, hoje o Executivo destina o orçamento, o vereador fiscaliza. E quem vai fiscalizar o vereador? Ele mesmo. Então, não se trata de confiar ou não no vereador, se o vereador é honesto ou não, mas de termos mecanismos públicos transparentes e que, se possível, deveriam estar constando nesse projeto. Da mesma forma como se foi colocado aqui no projeto anterior, que precisava ter mais transparência na destinação do financiamento que foi votado aqui no projeto anterior. Outro problema que também foi levantado aqui
pela coordenadoria das comissões aqui da Casa, é a dificuldade de se implantar esse projeto dentro da lei orçamentária que nós temos hoje. Nós teríamos que fazer, nós não, acredito que o Poder Executivo vai ter que fazer uma alteração da lei orçamentária para que se adeque a esse projeto se ele for aprovado, porque existe toda uma complexidade em você destacar aquelas obras que cada vereador vai fazer dentro da legislação atual. Temos esse desafio aí. Então, em relação a toda essa complexidade das emendas, nós temos também um outro aspecto, que é em relação à renovação legislativa, a renovação política. Porque nós, 33 vereadores aqui, temos o nosso mandato de 4 anos, temos a nossa visibilidade, temos o apoio da TV Câmara, temos o nosso trabalho diário aqui na Câmara, na mídia, enfim. Isso já é um diferencial para que novas pessoas entrantes que venham concorrer a outros mandatos eletivos, a gente já sai com uma certa vantagem pela visibilidade que nós temos pelo mandato. E aí, nós vamos ter mais um poder nas mãos que vai dificultar um pouco essa renovação política. Então, como eu olhando pelo lado do cidadão comum, que sempre luta muito pela renovação política, acredito que será mais uma ferramenta para criar esse desequilíbrio. Então, pessoalmente, vejo com bons olhos, por um lado, que os vereadores vão poder efetivar muitas vezes as demandas ali das pessoas que diretamente o elegeram, mas, por outro lado, olhando pelo todo, eu vejo essa preocupação. E também temos um outro problema em relação ao orçamento do ano que vem. Esse projeto ele já contempla que seria a partir do próximo ano, 2022, que já estaria valendo essas emendas impositivas. Se nós já voltamos à LDO desse ano, da onde vai sair esse dinheiro do ano que vem? Então, vai sair de algum lugar. E como vai ser feita essa matemática toda? Nós temos um imbróglio aí para resolver para o próximo ano. O vereador Schneider quer uma parte? Vereador, existe uma ferramenta que chama suplementação. A suplementação é troca de rubrica. Quer dizer, eu tenho aqui 100 milhões e eu preciso de 2 milhões para uma outra coisa que não está contemplada, mas que já existe uma conta. Isso aí conta o que é a rubrica, é um número, pode ter R$1, mas tem que estar aberta essa rubrica. Então, se nós apontarmos, cada vereador aqui faz a sua indicação e vai faltar 50 milhões em X secretaria, o prefeito tem até 20% do orçamento para fazer a suplementação. É totalmente palpável a aplicação dessa lei através da suplementação. E quanto à fiscalização, é a mesma fiscalização que se tem com o Tribunal de Contas. Porque essa lei aprovada vai passar para o Tribunal de Contas. E a nossa indicação vai passar pelo Tribunal de Contas, que vai fazer a sua fiscalização em cima daquilo e se foi aplicado naquilo mesmo que foi a emenda impositiva. Então, fique tranquilo que a suplementação é a ferramenta que vai resolver todos os problemas desse projeto. Obrigado, vereador. Então, é isso para concluir, né, que, apesar dos esclarecimentos do vereador Schneider, teremos um desafio aí em relação à legislação que vai ter que ser pensada aí na LDO e fica esse questionamento, então, em relação à renovação política e também a distribuição de forma igualitária do orçamento para aquelas populações, para aquelas regiões que não têm uma representação legislativa aqui na Casa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador